CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos hoje estudar a Revista Espírita. A Eloá vai ler o Evangelho e fazer a prece. Evangelho. Tá ligado aqui? Tiago? Tá ligado. Esse aqui, né? Oi. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e vossa mãe. O item 1. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério. Não matareis. Não roubareis. Não dareis falso testemunho. Não fareis mal a ninguém. Honrai vosso pai e vossa mãe. Está em Marcos 10, 19, Lucas 18, 20, Mateus 19, itens 18, versículos 18 e 19. Honrai... Pode fazer a prece. Posso fazer? Então, Senhor Jesus, nesse instante, voltamos, Mestre, a vos pedir a paz necessária para que possamos, no desenvolvimento desse estudo, perceber todas as intuições que esses amigos do bem têm a nos ofertar. Que o nosso querido e amado Allan Kardec, que com todo carinho, com toda dedicação, com essa fé, qual um muro de aço, nos trouxe, nos deixou todas essas anotações da Revista Espírita, que com muito cuidado, com muito amor, permanece até hoje entre nós. Que seja, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciado o nosso estudo da Revista Espírita. Graças a Deus. Eu troquei, o teu é esse aqui. Já tinha. Então, vamos continuar. Nós estamos estudando a Revista Espírita de janeiro de 1858. Estamos aqui na parte em que ele fala do reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações. E nós paramos lá na frente. Nessa edição que eu tenho, independente da edição, na penúltima página aí de vocês, o último, penúltima, quando ele diz assim: a primeira e a mais sábia das regras impostas por essa prudência. A primeira e mais sábia das regras impostas por essa prudência ensina que, para explicar os fenômenos que apresentam um caráter extraordinário, não devemos recorrer às causas sobrenaturais, senão quando as da ordem natural não bastam para as explicar. Disso decorre, por outro lado, a obrigação de admitir as primeiras, quando as últimas são insuficientes. É justamente o nosso caso. Com efeito, entre os fenômenos de que falamos, uns há para os quais nenhuma teoria, nenhuma causa puramente natural seria suficiente para lhe dar a razão de ser. Assim, pois, não só é prudente, mas necessário mesmo, procurar sua explicação na ordem sobrenatural, ou, por outras palavras, atribuí-los a puros espíritos, pois fora e acima da natureza não existe nenhuma outra causa possível. O que ele está dizendo? Que a gente tem que ser prudente. Prudente. Adilane, prudente. Não é porque a cortina balançou que é um espírito. Às vezes é o vento, é o ventilador, a janela está aberta, a porta bateu,
Ah, foi o espírito que bateu a porta. Não. Então a gente busca primeiro as causas naturais e só vai recorrer ao fenômeno depois de passada pelo crivo da razão todas as causas possíveis para a manifestação de um espírito. É isso que ele está dizendo aqui. Para a gente não dizer que tudo é espírito. Tudo que acontece é obra dos espíritos. Continua. Eis uma segunda regra, um critério infalível para dizer, a respeito de um fato qualquer, se pertence à ordem natural ou à sobrenatural. É examinar bem os seus caracteres e, de acordo com esses, determinar a natureza da causa que o produziu. Ora, os mais maravilhosos fatos nesse gênero, que nenhuma outra teoria pode explicar, oferecem caracteres tais que não só demonstram uma causa inteligente e livre, mas ainda dotada de uma inteligência e de uma vontade, que nada tem de humano. Então, essa causa não pode deixar de ser um puro espírito. Entenderam? É a mesma coisa, analisar. A gente precisa analisar. Porque, vocês já viram mágica? O mágico, ele é um prestidigitador, como é que chama? Como chama? Ele engana. Ele está enganando. O mágico engana. Engana. E às vezes você está olhando E não consegue perceber. e não consegue perceber, porque ele é ágil, né? Com as mãos, com os dedos. Você, como é que esse cara fez isso? Você tem que analisar. Ali ele não está dizendo que é um espírito. Ali ele está dizendo que ele está te enganando. Tanto que ele está dizendo, eu sou um mágico. E com relação às manifestações espíritas, elas são reais. Os espíritos se manifestam. Mas também tem gente que engana. Vocês querem ver uma coisa? Eu não sei se... Aqui ele não vai citar, não tem como citar aqui. Tem um caso conhecido como o Processo dos Espíritas. Você já leu aquele livro? Lá no céu onde tem, o Processo dos Espíritas. Depois que Allan Kardec... Depois que Allan desencarnou, né? Depois que Kardec desencarnou. Tinha uma pessoa que era amigo de Kardec, era conhecido de Kardec, e que ele tirava fotografias de espíritos. E o Kardec ele colocou isso na revista espírita. E constatou o fato, realmente ele tirava. Tem um médium aqui que tira, já me mostrou uma opção de fotografia de espírito. Estava lá, aí aparece um espírito pendurado ali na... Então, ele tirava. Só que você tem que ter fluido para isso. Tem uma hora que o fluido desgasta. Né? E ele, como saiu na revista, ficou conhecido. As pessoas o procuravam para tirar fotografia de espíritos, aí iam até ele e ele cobrava. Passou a cobrar. Então a Eloá, vou lá na Rosemarie, porque Rosemarie tira fotografia de espíritos. Aí a Rosemarie, era o caso do camarada lá. Eloá, quem que você quer ver? Quem é a pessoa que você está com saudade, que já desencarnou? Aí Eloá, da minha mãezinha. Sua mãe, ela era, como é que ela era? Eu já fazia uma entrevista antes, vamos lá, vamos tentar. Fica ali que eu vou bater a fotografia. Aí a pessoa sentava, ele naquela lambi-lambi, né? Batia. Só que ele tinha um monte de boneco. Da mãezinha, subia por trás um boneco de uma mulher, com o cabelo lá, e aí revelava, olha aqui a sua mãe aqui. Descobriram isso. Ele fraudava. Ele tinha fluido sim. As primeiras fotografias ele foram verídicas. Mas ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a fraudar. Fraudou, né? Aí para consertar. Aí prenderam ele, como é que era o nome do amigo de Kardec, o que deu continuidade à revista espírita? Lemarie? Foi ele. Lemarie. Foi preso, envolveram Dona Amélie Boudet, a esposa de Kardec, porque o que eles queriam era encontrar um furo para dizer que tudo aquilo era
falcatrua, né? Queria pegar um furo. Olha lá, ele está colocando na revista dele. E ele está enganando o povo. O dono lá dos bonecos, também não me lembro o nome dele, você lembra o nome dele? Não lembro, não. Ele foi honesto depois, né? Ele inocentou o Lemarri, dizendo que o Lemarri não tinha culpa de nada, inocentou Dona Amélie Boudet, mas o Lemarri foi até preso. E se abriu um processo. E tem um livro chamado O Processo dos Espíritas. A gente que gosta de estudar, a gente tem que ler isso tudo, né, para saber. Então, se você analisa, você tem que analisar, para não ser enganado. Tem aquele que engana? Tem. Mas não é porque todo vinho tem vinho falsificado, porque todo vinho é falso, não é? Tem gente que engana. A materialização de espíritos, que normalmente é feito na obscuridade, né? Na penumbra, na escuridão ali. Como teve falcatrua com aquilo ali? Gente esperta para ganhar dinheiro. Igual mágico. E como teve médico que sofreu por tudo isso. Por exemplo, a gente quando vê Eusápia Paladino. Pô, nossa, sofreu muito. Colocava uma mulher nua, amarrava, isso durante anos. E aquele tal de Hudson, está lá no livro No Invisível, de Leon Denis, ele ficou no pé dela durante 12 anos para pegar uma fraude. Ele só ia lá, não, eu vou pegar, isso é fraude. Eu já peguei um monte de fraude. Ela está fraudando, ela está enganando. Você sabe o que é ficar 12 anos no seu pé, duvidando de você? Cara, é pior do que o obsessor, Titi. Né? Você não tem sossego. E no final ele conclui que não tinha nada que duvidar, ele não pegou nenhuma fraude no início, lá no meio das experiências, ele falou assim, não, ela está enganando, ó. Tem uns fios ali que saem dela, era o ectoplasma. Que coisa! Amarrava médio, prendia. Então, você precisa analisar, você tem que ser honesto, você tem que estudar, como fez o William Crookes. Ah, isso é fraude. William Crookes, você que é o homem de ciência, é o mais eminente homem da ciência aqui na Inglaterra, eu quero que você diga que isso é impossível. Que morto não volta, que morto não se materializa, que essa história de espiritismo é uma farsa, é uma brincadeira. Ele, tudo bem, mas eu tenho que pesquisar. Eu não posso dizer, não posso ser leviano. Como ele era um homem honesto. Vem cá, quem é que diz aí que materializa espírito? Ah, a senhora, vem cá. Como é que é o nome da senhora? Não. Florence Cook. A médium lá, O nome dela era Florence Cook. É que eu olhei para a senhora. Não é o nome da senhora? Dona Florence, eu estou botando aqui um temperozinho, aqui, uma pimentinha. Dona Florence Cook. É a senhora que diz que coloca aí, tem uma energia e materializa o espírito? Sou eu, sim senhor. Vamos embora. Então vamos lá. Começa aí, vamos ver. Ele ficou 4 anos pesquisando isso no laboratório. Via o ectoplasma colocado para fora, para fora, plasma, energia, feito um algodão doce, saindo por todos os orifícios da médium, e o espírito se materializava. Kate é Kátia, né? Kate King era o nome do espírito. E o espírito andava, ele ficava horas com o espírito conversando, o espírito materializado. Era como se a Lourdinha aqui se materializasse, conversasse, ou o Altivo, ou a Elvira, ou a Neuza, um desses espíritos, a Cida, que a gente gosta, que a gente ama tanto, se materializasse aqui. Ô Newton José, ela me chama de Newton José. Ô Newton José, como é que vai? Tudo bem? Olha, estou aqui. Assim fez o espírito, chamado Kate King. Ele cortava o cabelo do espírito, cortava a unha, pedaço da roupa,
pesava. Hã? Tirava a pulsação do espírito, né? E concluiu, ó, não digo que isso é possível, digo que isso é uma verdade. Hã? Comparava o peso da média, o peso do espírito, 4 anos pesquisando. E ele concluiu pelo fenômeno. Olha só, ele pesquisou, um homem honesto. Ele não negou a priori, como também não disse que era verdade a priori. Deixa eu verificar. É o que a gente tem que fazer. Aí eu estou dormindo, na minha casa mesmo, eu estou dormindo, daqui a pouco, quando eu deito para dormir, tec no forro, assim, em cima do forro, tec, tec, toda noite. Eu falei, tem espírito ali? A primeira vez que eu vi, pô, que barulho é esse? Vou verificar. Quando a gente abre a torneira para temperar água quente, água fria, né? O cano da água quente que passa por ele esquenta. E depois, quando ele vai esfriando, ele vai estalando. Acho que ele se dilata e depois ele volta ao comum. Ele se dilata um pouco, porque vem água quente pelo cano. Aí dá esses estalos. Ah, então é o cano. Aí se eu sou um crédulo, esses crédulos, eles trazem mais prejuízos do que coisa boa para a doutrina. Ah, tem um espírito ali, ele fica batendo ali, ó. Não é nada de espírito, é o cano da água. E está se dilatando, daqui a pouco para o barulho. Eu tomo banho antes de dormir. Ó, eu tomo banho antes de dormir. Ah, ainda bem, né? E é aquele fenômeno ali. Então você tem que verificar. Você não pode dizer, não é espírito, tem um espírito ali no telhado. O que o espírito vai ficar no forro todo dia ali? Fazendo o quê, né? É o que Kardec está dizendo aqui, no que a Eloá acabou de ler. Tem que verificar. Tem que verificar. Continua, Eloá. Assim, por 2 caminhos. Um indireto e negativo, que procede por exclusão. Outro direto e positivo, fundado sobre a mesma natureza dos fatos observados. Chegamos à idêntica conclusão, isto é, que entre os fenômenos da necromancia moderna... Necromancia, leitura de mão. Há pelo menos uma categoria de fatos que, sem sombra de dúvida, são produzidos por espíritos. Somos levados a tal conclusão por um raciocínio tão simples e tão natural que, aceitando-o, longe do temor de ceder a uma imprudente credulidade, julgaríamos, ao contrário, recusando admiti-lo, dar provas de uma fraqueza e de uma incoerência de espírito inexcusável. Para confirmar a nossa assertiva, não faltam argumentos. Faltam-nos, entretanto, espaço e tempo para aqui os desenvolver. Os que até agora temos dito é suficiente e pode-se resumir-se nas 4 seguintes proposições. Vamos lá. Necromancia. Eu falei errado. Eu pensei, mas falei errado. Eu botei aqui no dicionário. É um substantivo feminino que significa ocultismo. Então, a necromancia é a suposta arte de adivinhar o futuro por meio de contato com os mortos. Então, é a arte de adivinhar o futuro por meio de contato com os mortos. Muito bem. As proposições são 4. Então, né? Ele propõe aqui 4 proposições. Você não pode negar a priori. Dizer, não, isso não existe. Agora, tem pessoas que enganam? Claro que tem. Ali no poste tem uma porção de propaganda enganosa ali. Vovó Maria Eloá. Tem lá, viu o nome da Eloá. Faz-se casamento, desmancha-se casamento. Traz teu marido de volta em 3 dias. Tem umas que tem em 24 horas. Agora, no tempo da internet... Urgente, né? Deve ser mais... Mas 24 horas é mais caro.
Aí você vai lá, ela vai te pedir um dinheiro, vai te cobrar. No outro dia veio uma moça aqui, que a gente atendeu, tem tempo já, no outro dia, tempo, né? Não veio mais aqui, não sei nem quem é, só me lembro do assunto. Ela foi lá num lugar e que cobraram uma boa grana dela. Não foi muito boa a grana não, porque ela era pobre, ela não era rica não. Ela era pobre, mas pagou 300 pratas lá na consulta. E mandou voltar depois de uma semana, ou 15 dias, ou 2 semanas. Aí ela voltou. Aí cobrou mais 300. Ela pagou. Mandou voltar de novo. Mais 300, foi 900, certo? Até aí. Na quarta vez, o pedido não tinha sido atendido. Ela pediu para voltar mais 300. Já ia para 1.200. Aí ela não pagou. Não pagou, mas veio aqui. Eu perguntei, eu falei, 1.200 que ela te cobrou, né? Ia te cobrar mais, hein? Ia dar mais 300, ia chegar aí essa conta aí, ó. E é uns 5.000, hein? Eu vou te cobrar 2.000 e resolvo o teu problema. Claro que isso aqui é uma brincadeira, né? Então, o que a pessoa estava fazendo? Estava enganando. É necromancia, né? Olha, através dos mortos, dos supostos mortos, ia ajudá-la no que ela queria. Os defuntos aqui vão te ajudar, agora tem que me pagar. Agora, o que espírito vai fazer com dinheiro? Me diz. O que espírito vai fazer com dinheiro? Quem está enganando ali é o médium. E que se tem espírito ali, quando tem, não é espírito superior. Você vai se envolver com espírito inferior. Aí você acaba numa relação de obsessão. Como o espírito não tem caráter, não é um espírito bom, e você que está indo lá chamá-lo, que na verdade, como eles dizem, mas ela me chamou. Ela me chamou, ou ele me chamou. Não sou eu que fui lá à toa, me chamou. E realmente você chamou. Porque você foi lá, pagou, sabia que tinha espírito, pediu para o espírito fazer. Se o espírito fez ou não fez, é uma outra conversa. Que às vezes o espírito faz. Mas a conta chega para você. Aí quando você não aguenta mais, aí vem para cá. Está acontecendo isso, como vários casos a gente já atendeu. O médium ali é um charlatão, é um enganador. Tinha uma vez, também faz muitos anos já, eu dava, lá na Malé, a gente dava aula do Livro dos Médiuns para as assistidas da obra social. Então já se vão aí uns 20 anos atrás. E tinha uma daquelas moças lá, daquelas senhoras, era até uma jovem senhora, era até engraçada ela. Ela era esperta pra caramba. E ela era médium. Ele era médium, estava estudando lá, já tinha estudado comigo o Livro dos Espíritos, estava no Livro dos Médiuns, e a gente ensinando bem devagarinho para elas entenderem, compreenderem, porque muitas não sabiam ler, tinham dificuldade. Aí ela falou assim, ela jogava cartas, ela via no copo, e ela cobrava lá a merreca dela lá, ela cobrava. Ela disse, não, eu tenho que comprar, às vezes eu estou sem comida em casa, aí eu vou e cobro. Aí estudando, eu perguntei para ela um dia, vem cá, às vezes eu brincava, lê a minha mão aí, vamos lá, ela fazia assim na minha mão. Você vê na carta, quando você bota a carta ali, você está vendo ali na carta, esse médium aí, ela disse assim, olha, seu Newton, claro que não. Eu escuto, o Espírito fala no meu ouvido. Mas se eu não jogar a carta, ele não acredita. Eles vão ali. Eles vão ali no dentista. Para botar a porta lá e depois eles vão consertar essa porta aqui também. Olha lá. Se eu não jogar a carta, daqui a pouco eu vou aí. Valeu. Se eu não jogar a carta, ele não acredita. Eu tenho que jogar a carta. Mas eu escuto. Ela era honesta, essa daí. Ela escutava o espírito falando. Que espírito era?
o tipo do espírito, né? Eu não sei. Olha o professor ali. Mas ele jogava a carta. Vê se o professor não quer entrar. O professor Albano. Ele jogava a carta. Mas ela escutava o espírito. A carta era o simbolismo. A carta era o simbolismo para o outro acreditar. Então você tem que analisar. Você quer ser enganado, você vai ali, paga, ele vai te enganar. Ele vai enganar você. Entenderam? Entendeu? Então vamos lá. Quais são essas 4 proposições que ela coloca aqui? Primeiro, entre os fenômenos em questão, postos de lado os que razoavelmente podem ser atribuídos à impostura, às alucinações e aos exageros, outros há, em grande número, de cuja realidade não é possível duvidar sem violar todas as leis de uma crítica sadia. Tá. Então tem uma porção de coisa. Tem a mediunidade, tem a questão das alucinações. Para o médico, psiquiatra, quando você vai lá, tudo é alucinação. É alucinação. Alucinação. Até hoje eu uso mesmo, ou alucinação ou esquizofrenia. Quando não são as duas coisas juntas. Aí taca um remédio ali. Taca remédio na pessoa. 2. Todas as teorias naturais que expusemos e discutimos acima são insuficientes para explicar satisfatoriamente todos esses fatos. Se explicam uns, deixam o maior número, e estes são os mais difíceis, absolutamente inexplicados e inexplicáveis. Tem a esquizofrenia? Tem. Tem alucinação? Tem. Tem caso explicável? Tem. Tem a mediunidade? Também tem. Também tem. Há que se analisar. Tá? Vamos lá. 3. 3. Implicando a ação de uma causa inteligente fora do homem, os fenômenos desta última ordem só podem ser explicados pela intervenção dos espíritos, seja qual for, aliás, o caráter desses espíritos, assunto de que nos ocuparemos a seguir. Muito bem. 4. Quarto, todos esses fatos podem dividir-se em 4 categorias. Muitos devem ser rejeitados como falsos ou como produtos de fraude. Quanto aos outros, na cozinha os mais simples, os mais fáceis de compreender, tais como as mesas girantes, em determinadas circunstâncias, admitem uma explicação puramente natural. Por exemplo, a do impulso mecânico. Uma terceira classe compõe-se dos fenômenos mais extraordinários e mais misteriosos, sobre cuja natureza ficamos em dúvida, porque, embora pareçam ultrapassar as forças da natureza, não apresentam, contudo, caracteres que, evidentemente, para os explicar, devamos recorrer a uma causa sobrenatural. Agrupamos na 4ª categoria os fatos que, oferecendo esses caracteres de maneira evidente, devem ser atribuídos à operação invisível de puros espíritos. Tudo bem. Então tem caso que é verdadeiro, tem caso que não é. Só isso. O que nós já explicamos aqui. Ele está colocando aqui, são os puros espíritos. A gente está entendendo que a Revista Espírita de 1858, você não pode considerá-la doutrinária, porque vem de tudo. E Kardec está no início ainda. A gente sabe que não são espíritos puros que estão provocando isso. A gente sabe. Né? Mas vamos lá. Mas que são esses espíritos? Bons ou maus? Anjos ou demônios? Almas felizes ou condenadas? A resposta a esta última parte do problema não pode oferecer dúvidas, por pouco que sejam considerados, de um lado, a natureza dos diversos espíritos e, do outro, o caráter de suas manifestações,
é o que nos falta, o que falta mostrar. Quando ele fala aqui espírito puro, ele está querendo dizer assim, é espírito que está provocando. É isso aí, é nessa. Eu também entendi assim, né? Como você falou. Aqui nesse caso é espírito. É um espírito puro. Puro não espírito puro, espírito elevado. Tanto que nesse espírito, né, que ele fala, tipo assim, só o espírito. Só o espírito. Tanto que nesse caso aqui, obrigado. Tanto que nesse caso aqui, ele já começou, qual é a natureza do espírito? É bom ou mal? Agora que ele vai analisar, né, que provoca esses fenômenos. Eu sempre cito, a moça que estava treinando também foi lá na Malé. Ela estava lavando lá a pia com um bombril, areando a panela, botou do lado ali, ela estava lavando louça, e o bombril com sabão foi dentro da panela que estava fervendo feijão. Fez pluf dentro da panela. Quer dizer, como é que isso aconteceu? Foi o espírito que jogou ali, ela era médio de efeitos físicos, porque a bica abria sozinha, a luz acendia e apagava sozinha, a televisão ligava e desligava. Até aí pode ser a light, né? Está com problema na light. Mas toda hora, como é que pode estar a geladeira funcionando, a televisão ligada e a luz piscando? Ou a luz ligada e a televisão desligada e sozinha ela liga? É a análise. Agora, que tipo de espírito que provoca isso? É Jesus Cristo? É um espírito elevadíssimo? Entendeu? É isso que a gente tem que ver. Existe uma participação inconsciente do médium nesse processo. Mas não vou entrar nesses detalhes agora. Tá? Isso é um estudo lá para o livro dos médios. Aí vai entrar aqui a história de Joana d'Arc, ditada por ela própria, a senhorita Hermance Dufour. Interessante, né? É aquele livro, né? Deve ser sobre aquele livro, né? Que tem um livro. Fizeram um livro aí, a história de Joana d'Arc, ditada por ela própria. A senhora Hermance Dufour. Quem foi Hermance Dufour? Foi uma jovem que ajudou Kardec na compilação do Livro dos Espíritos. No início foram as irmãs Julie e Caroline Boudin, Julie e Caroline Boudin. Aquela primeira edição do Livro dos Espíritos foram elas. Até pergunta 500, né, que foi a primeira edição. Depois vai até a segunda edição com 1019 perguntas. Aí entra aquela jovem sonâmbula, Ruth Jafé. Ruth Jafé, que ficou obsediada. Na primeira edição. Né, mas ela escreveu umas coisas interessantes, ela ajudou muito Kardec. Aí entrou num processo de obsessão. Já, né? Aí as meninas da família Boudin mudam, saem dali porque foram atacadas, eram chamadas de bruxas, eram assediadas, e o Hermance Dufour termina lá o trabalho com Kardec, né? Interessante. Mas vamos lá, vamos ler isso aí para a gente já... Deu 1 hora de estudo. Já, vai dar. 40 minutos. 45 minutos. Vamos lá, eu tenho que atender o professor. Então, a história de Joana d'Arc, ditada por ela própria, a senhorita Hermance Dufour. É uma pergunta que nos tem sido feita muitas vezes, esta de saber se os espíritos que respondem com maior ou menor precisão às perguntas que lhes são dirigidas poderiam fazer um trabalho de fôlego, trabalho maior aí, né? A prova está na obra a que nos referimos, pois aqui já não se trata de uma série de perguntas e respostas, mas de uma narração completa e seguida, como o faria um historiador, e contendo uma infinidade de detalhes pouco ou nada conhecidos sobre a vida da heroína. Aos que poderiam crer que a senhorita Dufour inspirou-se em conhecimentos pessoais, respondemos que ela escreveu o livro na idade de 14 anos, que sua instrução era a das meninas de família decente, educadas com cuidado, mas ainda que tivesse uma memória fenomenal, não seria nos livros clássicos que iria encontrar documentos íntimos, dificilmente encontradiços nos arquivos da época. Sabemos que os incrédulos farão sempre 1001 objeções, mas para nós que vimos a médium operar,
a origem do livro não pode ser posta em dúvida. Olha quem está dando aqui o aval, Allan Kardec, a irmã Dufour. Eu não sabia desses detalhes. Sim. Eu estou sabendo agora. Eu li esse livro. Hã? Eu li esse livro. Leu? Foi editado uma época pelo foi. CELD, mas está esgotado, mas tem em PDF na internet. Você tem um livro em casa? Não, eu imprimi e fui lendo para aqueles estudos que eu fiz, Sei. das missões e tudo mais. E é muito interessante, porque é isso aqui mesmo que ele está falando. Traz ali dados que as pessoas que estudavam a história da época não tinham isso, porque eram dados muito precisos e que foram até confirmados E ela depois. tinha 14 anos. 14 anos. E era uma menina, quando ele fala aqui decente, era a família da época, que tinha condições de estudar. Eu Mas li não Joana tinha d'Arc isso. e o Médium, trazido Que é por do Leon Denis. que é Mas essa do Irmã maravilhoso. Dufour, eu não li. Eu não li. Até porque eu não li. É muito interessante também. Você tem esse livro? Da Irmãs? Não. Então não, tenta nem achar não, lá no CELD, você que tem nem- uns contatos lá, não tenta tem achar mais, pra né? gente. Está esgotado, Pode né? ser que alguém tenha. Ah. Quem? É estante virtual. Deve ter usado, mas eu Pronto. imprimi. Missão para você, descobrir esse livro. É muito bom esse Trazer livro. pra cá. Claro que eu prefiro, né? Eu prefiro. Joana d'Arc e o Médium. É mais gostoso. É porque é um relacionamento mais assim amoroso, assim no sentido de que Leon Denis foi também um druida, né? Foi Leon certo. Denis Então, é Leon Denis. Não é Leon Denis. nenhum desmerecimento. Joana d'Arc Médium ainda tem aí, ainda tem. Não, porque nesse livro ele percorre, né, Newton, todo o trajeto ali que a Joana Desde o andou, início. desde o início. Eles eram da mesma região, eles da nasceram mesma na mesma região. Então, e esse outro é muito assim, muito o depoimento da própria Joana, através de Hermance, né? Vamos lá. Posto que a faculdade da senhorita Dufour se preste É Dufour que fala, não é Dufour, não? Dufour. Dufour. Tá, Porque, na verdade, ele botou até... Esse livro, essa edição aqui que eu estou, ele tem até alguns erros tipográficos, né? Mas é Dufour, né? Tá. Porque é francês, Então, né? vai lá. Né, Mar? Não. Eu tenho algumas coisas dele. Ele é maravilhoso. Ele fez Transcomunicação? Tradução? do francês para o espanhol. Era casada, ele se encarnou. Ele casou com uma evangelizadora lá de Foz do Iguaçu, muito atuante, muito chegada no Haroldo Dutra. E ele tem depoimentos maravilhosos, porque ele fez, acho que 2 ou 3 livros da Revista Espírita, ele fez a tradução. Que ele descobriu estudando a Revista Espírita é coisa de louco. Então, é o que a por gente isso vai tá- descobrir aqui. A gente está descobrindo, né? A gente está Como descobrindo. Hoje, Como para mim, aqui, olha só, é novidade que ela escreveu com 14 anos. Eu até tentei ler esse livro, mas eu não consegui ler ele todo. é porque ele não é um livro assim que tem uma continuidade assim. Ele é um pouco difícil. Até pela realmente, inexperiência da menina. dela. Não, isso não. Mas é porque são depoimentos. A impressão que dá, como ele vai dizer aqui, né? Vamos acabar de Vamos ver lá. para a gente ver. Posto que a faculdade da senhorita Dufour se preste à evocação de qualquer espírito de que nós mesmos fizemos prova em comunicações pessoais que nos foram transmitidas, sua especialidade é a história. Ela escreve do mesmo modo a de Luís XVI e a de Carlos VIII, que, como a de Joana d'Arc, serão publicadas. Passou-se com ela um curioso fenômeno. A princípio, era boa médium psicógrafa e escrevia com grande facilidade. Pouco a pouco, tornou-se médium falante. E, à medida que esta nova faculdade se desenvolveu, a primeira se atenua. Hoje, escreve pouco e com dificuldade. Mas o que é original é que, falando, sente a necessidade de estar com o lápis na mão e fingir que escreve. É necessária uma outra pessoa para registrar suas palavras, como as da Sibila. Como todos os médiuns favorecidos pelos bons espíritos, jamais recebeu comunicações que não fossem de ordem elevada. Voltaremos à história de Joana d'Arc para explicar os fatos de sua vida relacionados com o mundo invisível.
Então citaremos o que a respeito ela ditou ao seu mais notável intérprete. Tá? Legal, né? E lembrando que nessa época ainda não tinha, Leon Denis ainda não estava ainda, né, com a sua obra, 1858 ainda, né, foi bem no início, né? Bem Leon no Denis, início, foi quando Leon Denis conheceu, né, o Livro dos Espíritos. Foi Ele 1858? conheceu o Livro dos Espíritos, ele tinha 18 anos. Então, isso aí. Então vamos encerrar aqui, fazer a nossa prece. Semana que vem a gente continua aqui, na página 31, tá? A minha 45. Da Eloá 45. O Livro dos Espíritos, vai falar sobre o Livro dos Espíritos. Vai falar sobre o Livro dos Espíritos. Vai lá. Não quer fazer você? Faz você. Obrigado, mestre Kardec. Obrigado por esse trabalho que hoje nos esclarece e fortifica a nossa fé. Obrigado, Jesus, mestre dos mestres, que com conhecimento possamos seguir os seus passos. Com o conhecimento que já temos, consigamos amarmos-nos uns aos outros, como o Senhor nos amou, conforme recomendaste-nos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens de bem. Precisamos da Tua ajuda, do Teu amor, do Teu magnetismo, para conseguirmos sobrepujar as mazelas que ainda enodoam a nossa alma. Juntos ficaremos mais fortes, Senhor. Junto contigo venceremos as dificuldades que nos caracterizam ainda, como espíritos imperfeitos. Junto com Kardec, junto com os benfeitores da nossa casa, que já sabem amar, que muito amam. Então, em nome desses benfeitores, do altivo, das queridas irmãs, da minha amada e saudosa Lourdinha, em nome desses queridos espíritos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje aqui no SEAP. Que assim seja. Graças a Deus.